Este vídeo é a segunda parte do conto It Shall Be Born, Uma Bruxa Nascerá, cuja adaptação Marvel nos quadrinhos ficou muito conhecida aqui no Brasil como A Maldição da Lua Crescente. E é exatamente a adaptação em quadrinhos da Marvel que eu utilizo para ilustrar a narração do conto. Como falei no vídeo anterior, eu não vou comentar a história, porque já o fiz em 2 vídeos, cujos links vou deixar aí nos cards. Anteriormente, Salomé se revela a sua irmã gêmea, a rainha Taramis, e conta que, ainda criança, foi deixada no deserto para morrer por possuir a marca da lua crescente, que traz a maldição, a marca da bruxa. Salomé sobreviveu porque foi encontrada por um mago que lhe ensinou feitiçaria, mas que a expulsou quando adulta. Ela retorna em um plano ardiloso para remover Taramis do trono, assumindo seu lugar, e conta com a ajuda do inescrupuloso Constâncios, líder de um exército de mercenários semitas. Conseguindo prender a rainha, ela ocupa seu lugar e toma uma série de medidas totalmente contrárias à sua irmã. Conan é o capitão da guarda de Cauran. Ao tomar ciência do que está vendo, ele vai até a presença da rainha e a reconhece como impostora. Uma luta ocorre e o bárbaro gera uma carnificina até ser preso para morrer na árvore da morte. O cimério tenta resistir até onde for possível dos rigores do deserto e dos pregos fincados em seu corpo, mas não há como escapar. Bom, pessoal, é hora de ver como o próprio Robert E. Howard descreve o que aconteceu. Por Mitra! Ou uma voz tinha falado, ou ele estava alucinando. Em toda a vida nunca vi algo assim. Sacudindo o suor e o sangue dos olhos, Conan viu 4 cavaleiros montando corcéis ante o crepúsculo, observando-o. 3 eram, sem dúvida, membros da tribo dos Zuadires, magros e de mantos brancos, nômades do outro lado do rio. O outro, como eles, vestia um calat branco e um turbante esvoaçante sobre os ombros, atado em volta das têmporas por uma faixa tripla de lã de carneiro, mas não era semita. A poeira não estava muito densa, nem a visão de águia de Conan é nevoada a ponto de não conseguir perceber as feições do homem. Era tão alto quanto o cimério, embora seus membros não fossem tão maciços. Os ombros eram largos e a silhueta rígida como aço e cartilagem de baleia. Uma barba curva e preta pouco fazia para ocultar a agressiva protuberância do maxilar e dos olhos cinzas, frios e penetrantes, enquanto a espada reluzia da sombra do café. Acalmando o inquieto garanhão com uma mão segura, o homem disse: "Por Mitra, eu conheço esse homem." "Sim." Foi o sotaque gutural de um Zuadir que respondeu. "É o cimério que era capitão da guarda da rainha. Ela deve estar descartando seus antigos prediletos." O cavaleiro murmurou. "Quem imaginaria isso da rainha Taramis? Eu preferiria uma guerra longa e sangrenta. Teria dado a nós, o povo do deserto, a oportunidade de pilhar. Da forma como está, chegamos assim tão perto das muralhas e só encontramos este cavalo." Ele olhou para um belo animal montado por um dos nômades. "E esse cão moribundo?"
Conan ergueu a cabeça ensanguentada. Se pudesse descer desta trave, mostraria a você quem é o cão, ladrão zaporascano. Ele rosnou com seus lábios enegrecidos. Mitra, o Patife me conhece? O outro exclamou. Como me conhece, Patife? Só há um da sua raça por essas bandas, Conan murmurou. Você é Olgierd Vladislav, o líder fora da lei. Sim, e outrora comandante militar dos cosaques do rio Zaporascano. Como adivinhou? Você gostaria de viver? Só um tolo faria tal pergunta, Conan resfolegou. Sou um homem duro, afirmou Olgierd. E dureza é a única qualidade que respeito em um homem. Vou julgar se você é um homem ou um cão adequado a ficar aqui e morrer. Se nós o libertarmos, poderemos ser vistos das muralhas, um dos nômades objetou. Olgierd meneou a cabeça. A poeira está densa demais. Aqui, pegue este machado de Jabal e corte a base da cruz. Se ela cair para frente, vai esmagá-lo, Jabal protestou. Posso cortá-la de modo a fazer com que caia para trás, mas o choque pode rachar seu crânio e despedaçar suas entranhas. Se for digno de cavalgar ao meu lado, ele sobreviverá, Olgierd respondeu, inabalável. Do contrário, não merece viver. Corte! O primeiro impacto do machado de batalha contra a madeira e as vibrações que o acompanharam enviaram lancetas de agonia às mãos e aos pés inchados de Conan. O machado desceu repetidamente e cada golpe reverberou em seu cérebro ferido, fazendo os nervos torturados tremerem. Mas ele cerrou os dentes e não emitiu nenhum som. O machado cortou, a cruz oscilou na base partida e pendeu para trás. Conan transformou o corpo inteiro em um sólido nó de músculos duros como ferro. Pressionou a firme cabeça contra a madeira e a manteve rígida no lugar. A viga atingiu o solo com força e ricocheteou de leve. O impacto abriu as feridas e o atordoou por um instante. Ele combateu a maré de escuridão, nauseado e tonto, mas percebeu que a musculatura ferrosa que envolvia seus órgãos o salvara de algum dano permanente. Manteve-se em silêncio, embora sangue escorresse de seu nariz e seus músculos abdominais tremessem de náusea. Com um grunhido de aprovação, Jabal curvou-se sobre ele com um par de tenazes, usadas para arrancar pregos de ferraduras, e as prendeu na cabeça do prego na mão direita de Conan, rasgando a pele para poder envolver o metal afundado na carne. As tenazes eram pequenas para aquele trabalho. Jabal suava e puxava, praguejando e lutando contra o ferro teimoso, movendo-se para frente e para trás. Tanto na carne ferida quanto na madeira, o sangue escorria sobre os dedos do cimério. Ele permanecia tão estático que poderia estar morto, salvo o subir e descer espasmódico de seu peito. A ponta cedeu e Jabal segurou a coisa embebida em sangue, com um grunhido de satisfação. Então jogou-a fora e se curvou sobre a outra. O processo se repetiu. A seguir, Jabal voltou sua atenção para os pés de Conan, mas o cimério, lutando para se pôr em uma postura sentada, arrancou as tenazes da mão dele e o fez cambalear para trás com um violento empurrão. As mãos de Conan haviam praticamente dobrado de tamanho de tão inchadas. Seus dedos pareciam deformados, e a agonia que o invadiu ao cerrar os punhos fez com que o sangue vertesse por baixo dos dentes cerrados. Porém, de algum modo, as mãos desajeitadas, juntas, conseguiram arrancar primeiro um prego e depois o outro,
não estavam tão enfiados na madeira quanto os demais. Ergueu-se com o corpo rígido, apoiando-se nos pés inchados, oscilando como um bêbado, o suor pingando do rosto e do tronco. Cãibras o assolavam e ele premeu os maxilares para combater o desejo de vomitar. Olgerd, que observava com indiferença, fez um sinal para que fosse na direção do cavalo roubado. Conan titubeou para a frente, cada passo uma estocada infernal que salpicava seus lábios com espuma ensanguentada. Uma mão deformada tateou e postou-se desajeitadamente sobre a sela, e um pé cheio de sangue, de algum modo, encontrou o estribo. Cerrando os dentes, montou quase desmaiando enquanto o fazia, mas sentou na sela e, ao fazê-lo, Olgerd atingiu firme o cavalo com seu chicote. A fera assustada empinou e o cimério oscilou e afundou na sela como um saco de areia, quase sendo arrancado por ela. Conan tinha envolvido uma rédea em cada mão, travando-as firmemente com os dedões. Com a força dos bíceps, obrigou o cavalo a descer e a fera relinchou, as mandíbulas quase deslocadas. Um dos semitas ergueu um cantil de água, interrogativamente. Olgerd balançou a cabeça. Deixe-o esperar até chegarmos ao acampamento. Só são 15 quilômetros. Se ele estiver apto a viver no deserto, sobreviverá até lá sem beber. Os homens cavalgaram como fantasmas velozes em direção ao rio. Entre eles, Conan oscilava como um homem embriagado na cela, os olhos injetados e arregalados, a saliva seca nos lábios empretecidos. O sábio Astreas, viajando pelo Oriente em sua incansável busca por conhecimento, escreveu uma carta para o seu amigo e companheiro, o filósofo Alcemides, na sua nativa Nemédia, que construía todo o conhecimento que as nações ocidentais tinham em relação aos eventos daquele período no Oriente. Sempre uma região nebulosa e meio mítica na mente do povo ocidental. Astreas escreveu, em parte: Você mal pode conceber, caro amigo, as condições que existem agora neste pequeno reino desde que a rainha Taramis admitiu Constâncios e seus mercenários, um evento que descrevi brevemente na minha última e apressada carta. 7 meses se passaram e, desde então, é como se o próprio demônio estivesse à solta deste reino tão desafortunado. Taramis parece ter enlouquecido. Se no passado era afamada pela virtude, justiça e tranquilidade, agora é notória por suas qualidades que são precisamente opostas às que acabei de listar. Sua vida particular é um escândalo, ou quem sabe particular não seja o termo correto, já que a rainha nem tenta ocultar a devassidão de sua corte. Ela se refestela constantemente nas mais infames orgias, às quais as infelizes damas de companhia são forçadas a se juntar, tanto as jovens recém-casadas quanto as virgens. Ela mesma não se deu o trabalho de casar-se com seu amante Constâncios, que se senta ao lado dela no trono como um consorte real. Um exemplo seguido também pelos oficiais dele, que não hesitam em agarrar qualquer mulher que desejem, independentemente da função ou posição social. O desgraçado reino sofre de uma taxação exorbitante de impostos. As fazendas são dilapidadas até os ossos e os comerciantes estão em farrapos, que são tudo que os cobradores de impostos lhes deixam. Se tem sorte, conseguem escapar com a sua própria pele. Presinto sua incredulidade, meu caro Alcemides. Vai recear que estou exagerando sobre as condições de Cauran. Admito que seriam impensáveis em qualquer país ocidental.
mas você há de perceber a vasta diferença existente entre o Ocidente e o Oriente, ainda mais nesta parte do leste. Em primeiro lugar, Cauran não é um reino de grandes proporções, mas um de muitos principados que já constituíram a parte oriental do Império de Koth e que, mais tarde, obtiveram de volta a independência de outrora. Esta parte do mundo é constituída de pequenos reinos, diminutos se comparado aos grandes impérios do Ocidente ou aos grandes sultanatos do leste distante, mas são importantes para o controle das rotas de caravanas e pelas riquezas que neles se concentram. Cauran é o principado mais ao sul, que faz fronteira com os desertos a leste de Sen. A cidade de Cauran é a única que possui qualquer magnitude no reino, e fica à vista do rio que separa as terras gramadas do deserto, como uma torre de vigilância a proteger as planícies férteis atrás de si. A terra é tão rica que gera 3 ou 4 colheitas por ano, e as planícies a norte e a oeste da cidade são pontilhadas de vilas. Quem é acostumado às grandes plantações e rebanhos do Ocidente estranha ao ver esses pequenos campos e vinhedos. Contudo, eles geram uma enorme riqueza em grãos e frutas. Os camponeses são agricultores, nada além disso. Oriundos da miscigenação de uma raça aborígene, são avessos à guerra, incapazes de se defender e proibidos de possuir armas. Dependendo totalmente da proteção dos soldados da cidade, estão indefesos diante das condições atuais. Deste modo, a revolta selvagem das áreas rurais, que seria uma certeza em qualquer nação ocidental, é impossível aqui. Eles labutam sob a mão de ferro de Constâncios, e seus semitas de barba negra cavalgam sem parar pelos campos, portando chicotes, como os feitores dos escravos negros que sofrem nas plantações do sul da Zingara. As pessoas da cidade não estão se saindo melhor. Tiveram sua riqueza arrancada e suas filhas mais belas levadas para saciar a luxúria de Constâncios e seus mercenários. Esses homens são totalmente despidos de misericórdia ou compaixão, possuidores de todas as características que nossos exércitos aprenderam a abominar nas guerras travadas contra os aliados semitas de Argos. Crueldade inumana, lascívia e uma ferocidade animal. O povo da cidade é a casta dominante de Cauran, predominantemente iboriana, valorosa e belicosa. Mas a traição da rainha a jogou nas garras de seus opressores. Os semitas são a única força armada em Cauran, e a punição mais infernal é infringida a qualquer cidadão que for pego com armamentos. Uma perseguição sistemática para acabar com os homens jovens capazes de portar armas foi selvagemente instaurada. Muitos foram massacrados sem piedade. Outros acabaram vendidos como escravos para turanianos. Milhares fugiram do reino para se alistarem, para servir ao exército de outros soberanos, ou tornaram-se foragidos a espreitar as fronteiras em numerosos bandos. No momento, há uma possibilidade de invasão vinda do deserto, que é habitado por tribos de semitas nômades. Os mercenários de Constâncios são homens das cidades semitas do oeste, Palestim, Anakim e Acari, fervorosamente odiados pelos Zuadires e outras tribos errantes. Como sabe, bom Alcenides, os países desses bárbaros são divididos entre as planícies ocidentais, que vão até o longínquo oceano e onde ficam as cidades habitadas, e os distantes desertos, de onde os nômades aguardam. As guerrilhas são incessantes entre os habitantes das cidades e o povo do deserto. Os Zuadires enfrentam e pilham Cauran há séculos, sem sucesso. Porém, se ressentem de sua conquista pelo povo ocidental. Disse que seu antagonismo natural está sendo fomentado pelo homem que anteriormente foi o capitão da guarda e que, de algum modo, escapou do ódio de Constâncios, que chegou a pregar-lhe uma cruz. Seu nome é Conan. Ele em si, um bárbaro, daqueles lúgubres cimérios,
cuja ferocidade os nossos soldados conheceram em mais de uma ocasião a um preço amargo. Dizem que virou o braço direito de Ograd Vladislav, um aventureiro cosaque vindo das estepes do norte e atual líder de um bando de Zuadiris. Também há rumores de que esse bando cresceu amplamente nos últimos meses e que Ograd, sem dúvida atiçado pelo Cimério, considera um ataque contra Kauran. Não pode ser nada além de um ataque, uma vez que os Zuadiris não têm máquinas para um cerco nem conhecimento para sitiar a cidade. E já foi provado várias vezes no passado que os nômades em sua formação relaxada, ou melhor, sua falta de formação, não são pares para o combate direto contra os guerreiros plenamente armados e disciplinados das cidades semitas. Quem sabe os nativos de Kauran até apreciassem esta conquista, já que os nômades seriam menos brutais com eles do que os mestres atuais. De fato, talvez até o extermínio total seja preferível ao sofrimento que vem suportando. Mas eles estão tão acuados e indefesos que não poderiam auxiliar os invasores. A situação deles é triste. Taramis, aparentemente possuída por um demônio, não se detém por nada. Aboliu a adoração a Star e transformou o templo num santuário pagão. Destruiu as imagens de marfim da deusa que esses iborianos do Oriente adoram, e que, por mais inferior que seja a verdadeira religião de Mitra, reconhecida pelas nações do Ocidente, ainda é superior à adoração diabólica dos semitas, e encheu seu templo com as imagens obscenas de toda estirpe, deuses e deusas da noite, retratados em poses perversas e devassas, com todas as características revoltantes que uma mente degenerada poderia conceber. Muitas dessas imagens podem ser identificadas como deidades sórdidas dos semitas, turanianos, vendianos e quitaneses, mas outras são reminiscentes da hedionda e quase esquecida antiguidade. Formas vis que são lembradas apenas nas lendas mais obscuras. Não faço ideia de como a rainha obteve conhecimento delas. Ela instituiu o sacrifício humano e, desde sua união com Constâncios, mais de 500 homens, mulheres e crianças foram imolados. Alguns morreram no altar que ela estabeleceu no templo, sendo que ela mesma empunha o punhal sacrificial, mas muitos tiveram um destino mais pavoroso. Taramis pôs algum tipo de monstruosidade em uma cripta no templo. O que é e de onde veio, ninguém sabe. Mas, pouco depois de ter sufocado a revolta desesperada dos soldados contra Constâncios, ela passou uma noite em um templo profanado, sozinha, exceto por uma dúzia de prisioneiros amarrados. E o povo assustado viu uma fumaça espessa e fedorenta sair do domo. Escutou o cântico frenético da rainha durante a noite toda e os gritos agonizantes dos prisioneiros torturados. Próxima à alvorada, outra voz misturou-se aos sons. Um coachá estridente e inumano que congelou o sangue de todos que o escutaram. Ao amanhecer, Taramis saiu do templo cambaleando e os olhos ardendo num triunfo demoníaco. Os cativos nunca mais foram vistos, nem o coachá ouvido. Mas existe um cômodo no templo onde ninguém além dela entra, empurrando um sacrifício humano à sua frente. E a vítima desaparece para sempre. Todos sabem que naquela câmara soturna espreita algum tipo de monstro da sombria noite de outrora, que devora os humanos histéricos levados por Taramis. Não consigo mais pensar nela como uma mulher mortal, apenas como um demônio raivoso, refestelando-se em seu covil em meio aos ossos e fragmentos das vítimas, com os dedos moldados como garras. O fato de os deuses permitirem que ela siga seu curso maldito quase abala a minha fé na justiça divina. Ao comparar sua conduta atual com o comportamento que apresentava quando cheguei a Kauran 7 meses atrás, fico confuso
espantado e quase inclinado à crença que muitos possuem de que o corpo da rainha foi possuído por um demônio. Um jovem soldado, Valérios, acredita em algo diferente. Ele acha que uma bruxa assumiu uma forma idêntica à da adorada soberana de Cauran. Para ele, Taramis foi raptada durante a noite e confinada em algum calabouço, e essa criatura que governa em seu lugar não passa de uma feiticeira. Ele jurou que encontraria a rainha verdadeira caso ela ainda estivesse viva, mas temo que ele próprio tenha sido vitimado pela crueldade de Constâncios. Implicado na revolta dos guardas do palácio, fugiu e permaneceu escondido por um tempo, recusando-se teimosamente a procurar segurança no exterior. Foi quando o conheci e escutei suas opiniões. Porém, como tantos, ele desapareceu, e seu destino ninguém ousa conjecturar. Temo que tenha sido preso pelos espiões de Constâncios. Mas devo concluir esta carta e tirá-la da cidade usando um veloz pombo-correio, que a levará até o posto onde o comprei, nas fronteiras de Corte. Em algum momento ela o alcançará por meio de um comboio de camelos ou de um mensageiro. Devo me apressar antes que amanheça. Já está tarde e as estrelas brilham sobre os tetos jardinados de Cauran. Um silêncio nervoso envolve a cidade e, em meio a ele, escuto o soar de um tambor taciturno num templo distante. Não tenho dúvidas de que Taramis esteja lá, elaborando mais perversidades. O sábio, no entanto, estava incorreto em suas conjecturas a respeito do paradeiro da mulher que chamava de Taramis. A garota que o mundo conhecia como a rainha de Cauran estava em um calabouço, iluminado apenas por uma tocha trêmula que dançava em suas feições, delineando a crueldade diabólica de seu belo semblante. No chão à frente dela havia uma figura agachada, cuja nudez mal era ocultada pelas vestes esfarrapadas. Salomé tocou-a com desprezo, usando a ponta curva de sua sandália dourada, e sorriu vingativamente quando a vítima se encolheu. Não gosta das minhas carícias, querida irmã? Taramis continuava bela, apesar dos trajes esfarrapados, do aprisionamento e dos abusos de 7 penosos meses. Não respondeu à provocação da irmã, mas abaixou a cabeça, como quem está habituada à zombaria. A resignação não agradou a Salomé. Ela mordeu o lábio vermelho e ficou batendo o pé no chão, enquanto olhava feio para a passiva figura. Estava trajada com o esplendor bárbaro de uma mulher de Xuxã. Joias brilhavam sob a luz das tochas nas sandálias douradas, no justilho e nas finas correntes que mantinham no lugar. Tornozeleiras douradas tilintavam conforme se movia e braceletes cravejados pesavam nos braços nus. O penteado era o de uma semita e pingentes de jade pendiam das argolas douradas em suas orelhas, cintilando e reluzindo a cada movimento impaciente da cabeça arrogante. Um cinturão com uma gema encrustada suportava a saia de seda, tão transparente que sua natureza era de uma sátira cínica das convenções que exigiam que aquela nudez fosse ocultada. Suspenso em seus ombros e se estendendo por suas costas, um manto escarlate se dobrava descuidado sobre o braço e o pacote que esse segurava. Salomé curvou-se de repente e sua mão livre agarrou a cabeça desgrenhada da irmã, forçando-a a encará-la. Taramis encontrou aquele olhar de tigre sem piscar. Não está tão disposta a chorar quanto antes, querida irmã, a bruxa murmurou. Você não vai mais arrancar lágrimas de mim, Taramis respondeu. Já se empanturrou demais no espetáculo da rainha de Cauran, soluçando e implorando clemência aos seus pés. Sei que só me poupou para me atormentar. Por isso limitou as torturas a tormentos que não me mutilam ou desfiguram. Mas não a temo mais. Você me arrancou o derradeiro vestígio de esperança.
medo e vergonha. Pode me matar e acabar com isso, pois derramei minha última lágrima para seu prazer, criatura do inferno. Você se ilude, querida irmã, Salomé zombou. Até agora só causei dor ao seu belo corpo, ao seu orgulho e à sua autoestima. Se esquece de que, diferente de mim, é propensa ao tormento mental. Foi algo que observei quando me deleitei ao narrar as comédias que encenei com seus súditos estúpidos. Mas, desta vez, trouxe provas mais vívidas dessas farsas. Sabia que Calides, seu fiel conselheiro, voltava de Turã às escondidas e foi capturado? Taramis empalideceu. O que fez com ele? Em resposta, Salomé retirou o misterioso pacote debaixo do manto, removeu as faixas de seda e segurou a cabeça de um jovem. As feições congeladas numa convulsão, como se a morte tivesse chegado no meio de uma agonia inumana. Taramis gritou como se uma lâmina perfurasse seu coração. Oh, Star! Kralides! Sim, ele buscava incitar o povo contra mim, pobre tolo, dizendo que Conan falava a verdade quando afirmou que eu não era Taramis. Como o povo se insurgiria contra os semitas do Falcão, com cajados e pedras? Vá! Cães devoram seu corpo sem cabeça no mercado, e esta carniça será jogada aos esgotos para apodrecer. Ela fez uma pausa e sorriu, olhando para sua vítima. Veja só, irmã, descobriu que ainda tinha lágrimas a derramar? Ótimo, deixei o tormento mental para o final. Daqui em diante eu lhe mostrarei muitas coisas como esta. Ali, de pé, à luz da tocha, com a cabeça decepada na mão, ela não se parecia com nada que pudesse ter nascido de uma humana, apesar da beleza atordoante. Taramis não olhou para cima. Ficou encarando o chão repleto de limo, o corpo delgado estremecendo em espasmos de agonia, os punhos crispados, esmurrando as pedras. Salomé se dirigiu para a porta, as tornozeleiras tilintando a cada passo, os brincos cintilando à luz da tocha. Poucos instantes depois, emergiu de uma saída que ficava sob um arco e conduzia para um pátio que, por sua vez, desembocava em uma viela sinuosa. Um homem que lá estava virou-se em sua direção. Um gigante semita de olhos sombrios e ombros como os de um boi, a grande barba preta caindo sobre o poderoso peitoral de cota prateada. Ela chorou. Seu ribombar foi como o de um touro, grave, profundo e tempestuoso. Ele era o general dos mercenários, um dos poucos associados de Constâncios que conhecia o segredo das rainhas de Cauran. Sim, Kumbanigash. Há camadas inteiras da sensibilidade dela que ainda não toquei. Quando um sentido for entorpecido pela contínua laceração, eu descobrirei um tormento novo e mais pungente. Aqui, cão, uma figura trêmula e esfarrapada de cabelos sujos e emaranhados se aproximou. Era um dos mendigos que dormia nos becos e pátios abertos. Salomé entregou a cabeça para ele. Pegue, surdo. Jogue no esgoto mais próximo. Faça um sinal com as mãos, Kumbanigash. Ele não pode ouvir. O general assentiu e a cabeça despenteada oscilou, ao que o homem virou-se dolorosamente. Por que mantém esta farsa? Kumbanigash inquiriu. Você está tão firmemente estabelecida no trono que nada poderia abalá-la. E daí se os tolos de Cauran souberem a verdade? Eles não podem fazer nada. Proclame sua verdadeira identidade, mostre a eles a sua amada antiga rainha e corte a cabeça dela em praça pública. Ainda não, Kumbanigash. A porta arqueada bateu, ocultando o sotaque forte de Salomé e as reverberações tempestuosas de Kumbanigash. O pedinte mudo se agachou no pátio e não havia ninguém para ver que as mãos que seguravam a cabeça decepada eram bronzeadas e musculosas, estranhamente incongruentes com aquele corpo curvado e as vestes imundas. Eu sabia. Foi um sussurro feroz e vibrante, pouco audível. Ela está viva.
Oh, Kralite, seu martírio não foi em vão. Eles a trancaram em um calabouço. Está! Se realmente ama os homens, ajude-me agora! Olgierd Vladislav encheu seu cálice cravejado com o vinho carmesim de uma moringa e a empurrou pela mesa de ébano para Conan no cimério. Os trajes de Olgierd teriam satisfeito a vaidade de qualquer líder zaporascano. Seu khalat era de seda branca, com pérolas costuradas no peito, afivelado na cintura por um cinto bacauriota. Seu saiote era recuado para trás, revelando calças largas de seda, enfiada nas botas baixas feitas de couro verde macio e adornadas com tiras de ouro. Trazia na cabeça um turbante verde de seda, enrolado como um capacete espiralado gravado em ouro. Sua única arma era uma larga faca curva, cherki, em uma bainha de marfim presa ao quadril esquerdo, à moda cosaque. Deixando-se recostar em sua cadeira dourada com águias esculpidas, Olgierd estendeu as pernas à frente e sorveu ruidosamente o vinho espumante. O enorme cimério oferecia forte contraste ao esplendor dele, com a cabeleira preta de corte quadrado, rosto repleto de cicatrizes e ardentes olhos azuis. Vestia uma cota de malha preta e o único brilho que trazia era o da larga fivela dourada de seu cinturão, que carregava a espada em uma bainha de couro. Os dois estavam sós na tenda de seda, a qual trazia tapeçarias trabalhadas penduradas como enfeite, e tapetes e almofadas de veludo, as pilhagens das caravanas. Um murmurinho grave e incessante vinha de fora, aquele som que sempre acompanha uma grande multidão de homens, seja em um acampamento ou em outro lugar. Uma ocasional rajada de vento do deserto sacudia as palmeiras. Hoje a sombra, amanhã ao sol, Olgierd citou, afrouxando um pouco o cinturão e tornando a alcançar a moringa de vinho. A vida é assim. Já fui um líder militar em Zaporoska. Agora sou um chefe do deserto. 7 meses atrás você estava pendurado em uma cruz nos arredores de Caura. Agora é tenente do mais poderoso saqueador que há entre Turan e as Campinas Ocidentais. Deveria ser grato a mim. Por reconhecer minha utilidade, Conan riu e ergueu a moringa. Quando permite que um homem se eleve, é preciso ter a certeza de que lucrará com seu avanço. Tudo o que obtive foi com meu sangue e suor. Ele olhou para as cicatrizes em suas palmas. Seu corpo também tinha outras que não estavam lá 7 meses atrás. Você luta como um regimento de demônios, Olgierd admitiu. Mas não comece a pensar que teve algo a ver com os recrutas que engrossaram nossas fileiras. Foi o êxito dos nossos ataques guiados pela minha astúcia que os atraiu. Esses nômades estão sempre à procura de um líder de sucesso para seguir, e têm mais fé em um estrangeiro do que em alguém da própria raça. Não há limites para o que podemos alcançar. Temos 11.000 homens agora. Em um ano poderemos ter 3 vezes esse número. Até hoje nos contentamos com ataques a postos avançados turanianos e cidades-estados do oeste. Com 30 ou 40 mil homens não vamos mais pilhar. Vamos invadir, conquistar e nos estabelecer como soberanos. Eu serei o imperador de toda a Sen e você será meu vizir, desde que execute minhas ordens sem questionar. Enquanto isso, acho que cavalgaremos ao leste para atacar aquele posto turaniano em Vezek, onde as caravanas pagam pedágio. Conan balançou a cabeça. Acho que não. Olgierd já arregalou os olhos, irritado. Como assim você acha que não? Eu acho as coisas neste exército. Há homem suficiente neste bando agora para que eu cumpra meu propósito,
O cimério respondeu: estou cansado de esperar. Tenho contas a acertar. Ah! Olgierd fez uma careta, bebeu o vinho e sorriu. Continua pensando naquela cruz, é? Aprecio uma boa dose de ódio, mas isso pode esperar. Você me disse certa vez que iria me ajudar a tomar Cauran, Conan afirmou. Sim, mas isso foi antes que eu começasse a perceber as possibilidades da nossa força. Olgierd respondeu. Eu só estava pensando na pilhagem da cidade. Não quero desperdiçar força sem obter lucros. Cauran ainda é poderosa demais para nós. Quem sabe em um ano. Em uma semana, Conan afirmou, e o Kozak percebeu a certeza de sua voz. Ouça, Olgierd falou. Mesmo que eu estivesse disposto a desperdiçar homens em uma tentativa tão descerebrada, o que você espera? Acha que esses lobos são capazes de fazer um cerco e tomar uma cidade como Cauran? Não haverá cerco, o cimério explicou. Sei como atrair Constâncios para as planícies. E aí? Olgierd gritou com um praguejo. Na troca de flechas, os nossos cavaleiros levarão a pior, pois a armadura dos Açures é superior, e quando chegarmos à luta franca de espadas, as fileiras deles com espadachins melhores e em formação rígida vão penetrar nossas linhas frouxas e espalhar os homens como palha ao vento. Não se houver 3.000 cavaleiros iborianos desesperados, combatendo em uma sólida formação de cunha, como só eu poderia ensinar. Conan respondeu. E onde você conseguiria 3.000 iborianos? Olgierd perguntou sarcástico. Vai conjurá-los do nada? Eu os tenho, o cimério respondeu resoluto. 3.000 homens do acampamento de Cauran, no oásis de Acrel, aguardando minhas ordens. Que? Olgierd o encarou como um lobo surpreendido. Sim, homens que fugiram da tirania de Constâncios. A maioria tem vivido à margem da lei nos desertos ao leste de Cauran, e são todos fortes, duros e desesperados como tigres comedores de gente. Um deles é páreo para 3 daqueles mercenários atarracados. É preciso opressão e privações para embrutecer os homens e atear fogo infernal em seus músculos. Estavam divididos em bandos pequenos, só o que precisavam era de um líder. Acreditaram nas palavras que lhes enviei por meio dos meus cavaleiros e se reuniram no oásis, pondo-se ao meu dispor. Tudo isso sem que eu soubesse? Um brilho ferino começou a reluzir nos olhos de Olgierd. Ele alcançou sua arma no cinto. Eles queriam seguir a mim, não a você. E o que disse a esses bandidos para ganhar sua obediência? Havia um tom perigoso na voz de Olgierd. Disse que usaria esta horda de lobos do deserto para ajudá-los a destruir Constâncios e devolver Cauran para as mãos dos cidadãos. Seu idiota! Olgierd sussurrou. Já se considera chefe? Os homens estavam de pé, um de cada lado da mesa de ébano encarando o outro. Luzes diabólicas dançando nos olhos cinzas de Olgierd e um sorriso cínico nos lábios duros do cimério. Farei com que seja despedaçado entre 4 palmeiras, o Kozak afirmou calmamente. Chame os homens e ordene que o façam. Conan o desafiou. Veja se o obedecerão. Exibindo os dentes em um rosnado, Olgierd levantou a mão e então se deteve. Algo na confiança estampada no rosto sinistro do cimério abalou. Os olhos dele queimavam como os de um lobo. Seu verme das colinas do oeste, murmurou. Ousou minar meu poder? Não precisei, Conan respondeu. Você mentiu ao dizer que eu não tinha nada a ver com a chegada dos novos recrutas. Eu tenho tudo a ver. Eles seguem suas ordens, porém lutam por mim. Não há espaço para 2 chefes entre os Wadirs. Sabem que eu sou mais forte. Eu os entendo melhor do que você e eles a mim, porque também sou um bárbaro. E o que dirão quando você pedir que lutem por Cauran? Olgierd inquiriu, sardônico. Eles me seguirão.
Vou prometer-lhes um comboio de camelos cheio de ouros do palácio. Cauran estará disposta a pagar como recompensa por livrá-la de Constâncios. Depois disso, eu os liderarei contra os Turanianos, conforme você planejou. Eles querem pilhagem e enfrentariam Constâncios por ela como fariam com qualquer um. Um reconhecimento de derrota cresceu nos olhos de Olgerd. Em seus sonhos imperiosos escarlates, deixara escapar o que ocorria à sua volta. Acontecimentos e eventos que antes pareciam insignificantes passavam por sua mente como relâmpagos, agora com seu verdadeiro significado, fazendo-o perceber que Conan não fazia meras bravatas. O gigante de malha à sua frente era o verdadeiro chefe dos Vadiris. Não se você morrer, Olgerd murmurou e sua mão foi na direção do cabo de sua arma. Porém, rápido como o bote de um felino, o braço de Conan cruzou a mesa e seus dedos se fecharam no antebraço de Olgerd. Houve um estalar de ossos se quebrando e, por um tenso instante, a cena se manteve, os homens se encarando como estátuas, suor escorrendo pela testa de Olgerd. Conan riu sem jamais afrouxar a pegada no braço quebrado. Você está apto a viver, Olgerd? O sorriso não se alterou quando seus músculos se contraíram como cordilheiras ao longo do antebraço e os dedos mergulharam na pele trêmula do Kozak. O arranhar de ossos partidos soou no recinto e o rosto de Olgerd adquiriu a cor das cinzas. Sangue escorreu pelos lábios onde os dentes afundaram, mas ele não emitiu ruído algum. Conan deu uma gargalhada, soltou-o e recuou. E o Kozak cambaleou, segurou a beirada da mesa com a mão boa e pôs-se no prumo. Eu lhe dou a vida, Olgerd, como você deu a mim, Conan disse com tranquilidade, ainda que tenha sido para seus próprios fins que me tirou da cruz. Na ocasião, me fez passar por uma provação amarga. Você não teria sobrevivido a ela e nem ninguém, a não ser um bárbaro do oeste. Pegue seu cavalo e saia daqui. Ele está amarrado atrás da tenda, e há comida e água nas sacolas da cela. Ninguém o verá partir, mas vá rápido. No deserto não há lugar para um chefe em desgraça. Se os guerreiros o virem, aleijado e deposto, não permitirão que saia vivo do acampamento. Olgerd não respondeu. Devagar e sem nada a dizer, virou-se e atravessou a tenda, indo em direção à abertura. Ainda em silêncio, subiu na cela do grande garanhão branco que estava à sombra de uma palmeira. Com o braço quebrado enfiado dentro de seu calat e, sem falar, tocou o animal na direção leste, para o deserto aberto e para longe da vida dos Vadiris. Dentro da tenda, Conan esvaziou a moringa de vinho e estalou os lábios de satisfação. Jogando o vasilhame vazio num canto, apoiou os dedos no cinturão e saiu pela abertura frontal, detendo-se por um momento para deixar seu olhar varrer as linhas das tendas feitas de pelo de camelo que se espalhavam à sua frente, e as figuras de mantos brancos que se moviam entre elas, discutindo, cantando, arriando cavalos ou afiando cimitarras. Ele ergueu a voz em um trovão que alcançou os confins mais distantes do acampamento. Afiem seus ouvidos e ouçam, cães! Reúnam-se aqui, tenho algo a lhes contar. Pessoal, essa história é tão boa quanto é maravilhosamente escrita. Aguarde a parte final deste conto que eu vou postar aqui, com certeza você vai curtir. Não esquece de descer o machado no like. Valeu por assistir até agora. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Agora também você pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor.
Fique à vontade para contribuir se você puder. Caras, confiram aí as playlists do Crônicas. Eu acho que você vai gostar do conteúdo e comenta lá para interagir comigo. É isso aí então, daqui a pouco a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, tchau!